Olá, meus amigos, eu estou aqui para convidar você, logo mais à noite, às 11 horas da noite, o programa é Tempo de Crescer, hoje com o nosso entrevistado, Felipe Padilha, né? Felipe, que é um amigo meu, lá na cidade de Gravataí. Então, Felipe, você tem um convite aí para fazer eles também? Boa noite, pessoal, estamos aqui então para participar deste programa, né? Deste programa que tem abençoado vidas, né? Então eu espero vocês, né? Às 11 horas, né, pastor? Isso. Estaremos ali contando um pouco do que Deus fez na nossa vida, né? Da transformação, de experiências, milagres que Deus tem usado na nossa vida. Estaremos ali contando, né, um pouco da prosperidade de Deus, né? Tudo aquilo que Deus transformou na minha vida, na vida da minha família. Então eu conto com vocês, né? Às 11 horas estaremos ali falando das bênçãos, das maravilhas de Deus sobre a minha vida. Até lá. Até mais então, às 11 horas da noite, com o programa É Tempo de Crescer e seu amigo, pastor Alexandre Souza. Deus abençoe. Até mais. E Felipe, então me conta assim, como é que está a sua família? Você foi o primeiro, né? Da sua família, dos seus famílias. Família assim é esposa e filhos, né? Sim. Mas familiares também. Como é que são seus familiares assim? Eles foram vendo uma mudança na sua vida? E tu nos conta o que está acontecendo na sua família lá. Bom, pastor, assim como você conhece, você fez parte da minha conversão, você me auxiliou, né? Você e a pastora Daniela. Então, a nossa família, como você sabe, ela é grande. A família por parte da minha mãe, que é as pessoas com quem eu tenho contato. São em torno aproximadamente assim de umas 110 pessoas. É bastante. Dá uma boa igreja. Então, então eu fui o primeiro a me converter. Passei por muitas dificuldades, né? Ouvia muitas piadas. É mesmo? Você teve esse tipo de perseguição então, é? Muito. Sofri bastante, porque imagina uma família com mais de 100 pessoas, né? 99% católico, né? Então, você se converter, né? Você está acostumado a conviver com eles num sistema, de um jeito. Daqui um pouco, o Felipe se converteu, né? Eu ouvi muita coisa, muita besteira, né? Mas aguentei firme no Senhor ali, em oração, na palavra, jejum, né? E Deus foi respondendo as nossas orações. Em seguida, uma prima minha se converteu, né? É filha de uma irmã da minha mãe, a Jordana. Inclusive, o marido dela também se converteu, foi liberto das drogas. 15 anos nas drogas, né? Isso é muito forte. É forte, foi um milagre, né? Grandioso, assim, né? Sim. Então, logo após a Jordana e a sua família se converter, seu marido, aí foi o meu outro primo Clóvis também, a mãe dele já faleceu, mas ele se converteu, ele e a esposa se batizaram também. Então, assim, Deus começou a agir, o Evangelho de Jesus começou a entrar na nossa família. Que lindo isso. Após a minha conversão, aí veio a minha prima, sua família, marido liberto das drogas. O meu primo largou o mundo, largou as coisas erradas, né? E a sua esposa também se batizou, se converteu. Hoje eles vivem em paz, né? Eles têm paz dentro de casa, que era uma família que estava destruída, né? E a gente orando e conversando, intercedendo por eles, né? Realmente se colocando na brecha, né? Para que Deus começasse a agir, né? Na nossa família. Então eu me lembro, pastor, que nós fizemos uma campanha na igreja. Todas as segundas-feiras nós orávamos das 7 às 8. Sim. E aí então eu comecei a pedir para Deus que eu queria, assim tinha me convertido eu, a minha prima e meu primo, né? Do pessoal dos mais jovens, né? Adultos, mas os mais jovens. E aí eu comecei a pedir por dos mais velhos, dos tios ou das tias. Sei. E porque eu queria que eles fossem impactados, fossem tocados, né? Porque os jovens tinham se convertido, para eles não mudou muita coisa.
Então, como tem as tias, os tios, eu queria que Deus fizesse algo diferente, né, na minha família através dos mais velhos. Então, para a honra e glória do Senhor, né, ano passado meu tio, um dos irmãos da minha mãe, na verdade é o único irmão vivo, os outros já faleceram, mas tem outras seis irmãs e esse tio. Então, Deus deu uma nova vida a ele, né? Ele se converteu. Então, agora no final do ano de 2016, em dezembro, foi o batismo dele. Todos foram tocados pelo Espírito Santo, choravam muito, né, quando ele se batizou. Então, é tempo de crescer, como diz o programa, né, tempo de crescer. Deus fez e está fazendo algo extraordinário na minha família. Uma família com mais de 100 pessoas, já tem bastante gente se convertendo, se entregando, né, para Jesus. Então, esse tio todos foram resposta de oração, mas esse tio foi tremendo, porque uma pessoa de 50 anos, agora ele tem 51, 50 anos vivendo no mundo e se converte, né, é resposta de oração, de campanha, de jejum. Então, realmente, andar com Deus, eu nunca me esqueço uma coisa que o pastor me ensinou, o pastor Alexandre me ensinou no pouco tempo que a gente pôde caminhar junto. Isso eu tenho gravado na minha mente. O senhor disse assim que um dia nós conversávamos dentro de um carro e o senhor me explicou o seguinte: Felipe, andar com Jesus é a mesma coisa que você pegar esse carro e pegar um asfalto plano, reto. Você não encontra buracos, seu carro anda suave, você não tem nenhuma barreira, nada que possa impedir de você de andar nesse asfalto. Mas andar sem Jesus é a mesma coisa que pegar aquela estrada esburacada, que você passa trabalho para andar naquela estrada. Daqui a um pouco seu carro quebra. E realmente o senhor tinha razão, porque andar sem Jesus é passar trabalho. Você bate a cabeça toda hora, você vive em condições, você não vive, você sobrevive pela misericórdia de Deus. E andar com Jesus é aquela estrada reta. Né? Não quer dizer que essa estrada reta não vai ter problemas. A gente tem dificuldade, a gente tem lutas, mas a gente tem uma certeza que o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar. Né? Agora, andar sem Jesus é o que ele mesmo disse, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E tu estava cansado, né, Felipe? Tu estava sobrecarregado, né? Muitas cobranças, muitos pesos espirituais também, né? E então você se achegou ao Senhor e Ele te socorreu, né? Essa estrada plana, ela é um exemplo, porque às vezes nós temos metas, e são metas até e objetivos da parte de Deus, mas nós não conseguimos atingir elas porque a gente está como que sozinho pelo mundo, porque a gente rejeita a ajuda de Deus, a gente rejeita a palavra, e quando nós não vivemos a palavra, então consequências ruins vêm sobre a vida da pessoa. E você entendeu isso nesse simples exemplo que eu lhe dei, né? E a partir daquele dia, então, você começou então a buscar Deus. Eu estou muito feliz por isso. Eu estou assim muito maravilhado, porque a gente tem acompanhado a sua vida cristã, né? Mas o Felipe tem mais para comentar também sobre milagres, né? Vamos falar um pouco sobre milagres, né? A gente fala de curas na terça-feira, né? Eu sempre conto um milagre e tudo, mas como você tem essa experiência também, né? De alguns milagres já, né? Amém. O que você poderia nos contar, assim, qual foi o milagre mais, vamos dizer assim, não interessante, mas importante que aconteceu na sua vida ou na vida da sua família? Pastor, assim, o ano passado teve uma tia que ela sofreu um infarto, né? Um problema de coração, e ela foi levada para o Hospital de Clínicas, lá em Porto Alegre. E ela entrou em coma. Ela estava, eu não sei bem exato quantos dias, 20 e poucos dias. Eu sei que ela estava quase um mês em coma no Hospital de Clínicas. Então,
todos os familiares foram visitar ela e Deus me botou no coração para mim ir lá visitar ela. Então eu fui, peguei o carro, fui à casa do meu tio, pois todo dia ele ia lá no hospital e ela estava no 13º andar no hospital de clínicas. E eu cheguei na casa do meu tio e disse: tio, hoje eu vou contigo, vou ver a tia. Só que eu não vou ir lá para fazer uma simples visita. Eu quero ir lá para orar com ela. Eu quero entrar lá na UTI e eu vou orar por ela. O senhor aceita? E ele aceita, prontamente ele aceitou. Ótimo. Então a gente pegou o carro e fomos lá. Chegou na hora da visita, eu mandei uma mensagem para minha esposa que estava em casa. Eu disse: vai intercedendo aí, porque daqui a um pouco eu vou entrar lá na UTI e vou orar. Eu vou orar por ela, vai intercedendo. Então a visita era das 8 às 9. Eu sabia que eu tinha uma meia hora, porque meu tio como esposo, ele também queria ver ela, né? Ela estava naquela situação. Então eu peguei, levei meu olhinho ungido, né, no bolso e entrei na UTI. Quando eu entrei na UTI, eu cheguei em frente à cama dela, eu quase não reconheci ela. Não reconheci porque ela estava entubada, estava em coma, né? Estava vivendo por causa dos aparelhos ali, porque é uma pessoa em coma na UTI, né? Quantos dias em coma? Estava mais de 20 dias. Mais de 20 dias em coma. Mais de 20 dias em coma. Então eu cheguei ali e comecei a orar, interceder por ela, a clamar o sangue de Jesus. E comecei a liberar palavras sobre a vida dela, profetizar a saúde, a vida, que Deus estava devolvendo tudo aquilo. Se tinha algo que ali estava trancando a saúde dela, eu comecei a profetizar, a liberar sobre a vida dela. Peguei o óleo ungido, e quando no momento que eu peguei o óleo ungido no meu bolso, veio a enfermeira e falou assim: não é bom tocar nela, porque excelente. Ela pode se agitar, ela pode acontecer alguma coisa ali e a enfermeira saiu. Eu pensei, o Espírito Santo falou comigo: mas você vai perder essa chance, você está aqui em frente, você veio de tão... Então eu peguei e ungi a cabeça dela com óleo ungido. E profetizei. Um pouco de óleo isso, né? Um pouquinho de óleo, né? Isso, um pouquinho de óleo. Porque de repente eles podem pensar que foi derramado muito óleo sobre a cabeça, alguma coisa assim, né? Peguei, ungi, molhei a ponta do dedo e ungi a cabeça dela. Uhum. E aí então eu peguei, olhei no relógio, já era 8h30, daí eu saí. Eu fiquei meia hora orando. Eu peguei e saí, pastor. Peguei e saí, porque o esposo dela tinha que ver ela, meu tio. Então eu peguei e saí lá, né, pra fora da UTI, andei no corredor lá, uns 20 metros. Então ele pegou e entrou. Eu sentei no sofá, esperando, né, ele. Pensei, ele vai levar mais meia hora até ele sair, até acabar a visita. Aí deu uns 10 minutos, quando eu olhei no corredor, vinha ele correndo. Um sorriso, um vasto sorriso no rosto, né? E ele disse assim, com os olhos cheios de lágrimas, né? Ele disse pra mim assim: vai lá que a tua tia quer te ver. Como assim quer te ver? Mas ela estava em coma? Ela acordou do coma, Jesus operou o milagre. 20 dias e daí depois de uma oração sincera perante Deus, né, e unção com óleo. E eu quero deixar bem claro aqui, Filipe, eu estava pensando, a epístola de Tiago, a carta que Tiago escreve, ela diz que deve chamar os presbíteros da igreja, né, pessoas da igreja que vão orar pela pessoa e ungir com óleo, né? Então a pessoa ela será curada, né? É interessante, não é qualquer pessoa vai pegando óleo, né? Tem igreja que dá óleo para todo mundo e a pessoa sai ungindo tudo, né? Como se aquilo ali fosse um óleo milagroso, né? Não é, apenas é um ponto de contato, né? Mas foi uma oração com fé que realmente moveu a ação de Deus para tirar sua tia do coma, então, né? E daí, como é que foi isso? Conta pra então nós. eu voltei lá correndo, né? Ela tinha saído do coma naquele momento, né? Conversei com ela e foi lindo o milagre assim que Deus fez, assim. Realmente ali foi quebrada uma barreira. Foi no sábado, fui lá orar para ela no sábado, ela acordou do coma. Então, na terça-feira ela saiu da UTI, na sexta-feira ela já estava em casa, pastor. Então Deus ali agiu. Daí meu tio, nós fomos
tomados pela presença do Espírito Santo de Deus dentro do carro. Nós viemos do hospital, pegamos a freeway, nós andamos uns 25 minutos, nós não conseguimos falar um com o outro. Tamanho que Deus fez naquela noite. Então, até inclusive eu falei com o meu pastor, o pastor Josué, né, e ele parou o culto, no meio do culto, né, e ele me perguntou, e ele pediu para me falar, né, no meio do culto. Ele interrompeu o culto, a pregação que ele estava falando, a questão da presença de Deus, a questão da oração, e ele me perguntou, né, como é que tinha acontecido, né, para me falar para a igreja o que eu tinha feito, né. Então eu tomei atitude, né, fui lá e orei, clamei pelo nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, porque nós sabemos, né, pastor, que nós não temos nada que nós possamos oferecer. O poder não é nosso, a manifestação dessa cura, desse milagre não é nosso, né? Mas ele nós flui através de nós, né? Mas nós isso somos vem de quem? um canal de bênção, mas, né, nós sabemos que é Jesus, né? Jesus aqui, que age através das nossas vidas, né? Exatamente. E aí a pessoa que está ali, né, recebe o milagre. Então, assim, no culto também, né, a gente comentou, a gente falou, né, para honra e glória do Senhor, não para nossa glória, mas para honra e glória do Senhor Jesus. Claro, né? E para edificar a igreja também, para a igreja aprender que eles podem orar também, né? Para edificar a igreja, porque quando nós servimos a Deus, quando nós seguimos a Jesus, a nossa vida é transformada. Né? Então nós somos um canal de bênção e nós temos que, né, transferir isso que Jesus nos pede, né? Então foi um milagre grandioso, assim, né? Deus fez, foi uma experiência grandiosa que eu tive, né, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, né? E a tia voltou para casa, né? Hoje tá bem, tá saudável, né? Então tivemos outras experiências, mas essa foi uma experiência muito forte, assim. Muito bom, um excelente exemplo, né, de um milagre, né, pode-se dizer, né? Porque a medicina, eles nunca sabem ao certo quando que a pessoa vai acordar do coma. Alguns comas são induzidos, mas nesse caso não era. Ela entrou em coma por algum problema, né? E seria dizer que é muita coincidência, né? Você ter passado por lá e logo em seguida ela acordar do coma, né? Nós entendemos que no reino de Deus não existe coincidência, existe cristocidência. Que é isso, né? É um termo, né, que a gente usa, né? Mas que é Cristo, Jesus Cristo, agindo nas circunstâncias. Isso, na realidade, foi uma resposta a uma oração sincera feita na presença de Deus, né? Buscando a Deus mesmo. Eu fico muito feliz com isso. Creia você no seu milagre também. Nosso ministério, Casa de Deus, é um ministério de milagres também. Nós cremos muito nisso. Você comentou do pastor Josué, né? Vamos deixar esse registrado então. O pastor Josué, que foi também meu pastor, né? Eu comecei minha caminhada cristã, então houve minha conversão dia 23 de setembro de 2007, foi em casa, eu entreguei minha vida ao Senhor, e depois na segunda-feira, dia 28, eu procurei o pastor Josué, que me aconselhou, que já me deu as primeiras orientações, né, de como deve ser um filho de Deus, e eu fico muito feliz de ter podido ter estado alguns meses com ele. Depois logo em seguida fui congregar com o pastor Adriano de Lima, né, o pastor José da Lastra, né, vou deixar bem claro aqui, da igreja do Evangelho Quadrangular de Cachoeirinha, na rua Amapá. É uma benção essa igreja também, né? A gente fica muito feliz de ter passado por lá. E depois eu fui congregar com o pastor Adair, né? E tinha todo um propósito de Deus em tudo isso, né? Amém. Amém? Amém, pastor. Felipe, está muito bom a nossa conversa aqui, né? A gente gosta muito de milagres também, a gente fica feliz com isso. Agora, é claro que o maior milagre... Qual seria o maior milagre para ti, Felipe? Me conta aí, antes da gente... Depois nós temos um outro assunto, mas... Qual é o maior milagre para você? Para mim, pastor, é a conversão, né? Conversão. Conversão é um maior milagre, porque você está perdido, você está andando no caminho das trevas. E aí, então, você se converte, você ganha, né, o passaporte para a eternidade, né, através de Jesus, claro. Né? Então, para mim, esse é o maior milagre, né? Que nós podemos alcançar aqui, né? Interessante você falar esse termo passaporte.
porque nós temos orientado as pessoas e entendido isso pela palavra, conforme o apóstolo Pedro escreveu uma carta, não sei se na primeira ou na segunda carta, mas acho que é a primeira carta, capítulo 2, versículo 2, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, né? E o leite espiritual é a palavra de Deus, né? Para que por meio dele cresçam para a salvação. Né? Então é interessante essa questão do passaporte, né? Mas é um passaporte que você tem que renovar ele basicamente toda semana. Né? Você vai à igreja, você aprende a palavra, algo novo, e você coloca em prática. Né? É bem assim que funciona? Amém, pastor. É isso mesmo, é uma busca, né? Uhum. Você ganha o passaporte, né? Jesus te dá, mas você tem que manter, né? Você tem que se esforçar, né? Para conseguir atingir o objetivo que é a eternidade, né? E a eternidade é aquilo que Jesus veio nos oferecer, né? Então é bem como tu falou, nós temos que estudar, nós temos que buscar a cada vez mais aprender, né? Que Deus tem muito para dar para nós, né? Então nós somos pequeninos e precisamos aprender mais a cada dia, né? Com certeza. Em oração. Eu entendo que isso é importante a gente entender, né? Que a gente é pequeno em relação à grandeza de Deus, a grandeza dos planos dele. O Salmo 139 diz isso, né? Que os teus planos são tão maravilhosos, são tão grandiosos que não tem nem como eu enumerar todos eles. Dizer, são tantos os planos de Deus para mim. Não, são muitos que não tem como enumerar, né? É verdade, E é importante, então, a pessoa ela entender que ela tem que desenvolver a salvação, né? Um dia após o outro, né? Eu me admirei, que eu fui conversando antes com o Felipe aqui, ele me disse que de manhã ele se levanta, né? Faz a sua higiene pessoal, pega a sua Bíblia, ele vai para um lugar ali, assim, nos fundos de sua casa, né? Onde tem umas árvores, e ali ele lê uma passagem bíblica, então, né? E faz a sua oração e depois ele vai para o trabalho. Isso é um bom momento de devocional, né? Isso é importante que todos possam fazer isso. Felipe, tem um assunto aqui que está vindo assim no meu coração e eu preciso conversar com você. Na realidade, eu preciso que você comente aí para os nossos ouvintes, né, e quem está nos assistindo também pelo Facebook e pelo YouTube, sobre prosperidade bíblica. Né? Eu me lembro que eu ensinei a você sobre dízimo, ainda que nunca recebi dízimos de você, né, mas você entregava lá na congregação onde você era membro, né, oferta também, voto também. Conversa um pouco com nós sobre isso. Como é que você vê isso? Como é que você explicaria para a nossa audiência, né, sobre dízimos, sobre ofertas e sobre votos também, votos financeiros para com Deus? Não que a gente compre alguma coisa de Deus, né, mas o voto financeiro ele é bíblico, ele está na palavra, né? Eu como um obediente à palavra de Deus, né? Uma pessoa que eu procuro a fazer aquilo que está na palavra, porque a palavra é que nos dá a direção, né? É o manual que Deus nos deixou, né? O manual de vida, né? Sim, manual de vida. Bom nome para a palavra de Deus. Nós devemos de ler esse manual, né? E como se quando a gente compra uma televisão, né, tem um manual ali, como funciona, como aquele aparelho vai funcionar. Então a Bíblia é o nosso manual de vida, nosso manual de instrução. Então o que Deus nos pede ali, né? Malaquias 3, né? Né? Entre muitos outros, Malaquias 3 é bom. Para nós levar o dízimo, né? Os 10%, né? A casa do Senhor, né? E Deus é tão bom que Ele deixa nós ficar com os 90%, Ele pede só 10%. Então, eu gosto de cumprir com aquilo que Deus nos pede, né? Então, Deus tem me suprido, tem nos surpreendido assim na questão financeira, né? A gente tem uma pequena oficina lá em Gravataí, e eu sempre procurei ser fiel, né? Procuro ser fiel nos dízimos, nas ofertas, né? E Deus tem me dado respostas extraordinárias, assim, né? Então eu também, quando sinto no coração de fazer um voto, eu gosto de fazer, né? Cumprir esse voto, né?
Eu me lembro que uma vez, quando o pastor era encarregado da igreja em Linha Nova, né, eu fiz um voto no Ministério do Pastor, um voto de R$1.000, e quando eu fiz aquele voto, né, eu nem tinha cumprido o voto todo. Eu não tinha o dinheiro todo para dar, mas quando eu comecei a cumprir o voto, a dar o dinheiro, quando eu dei a metade do dinheiro, eu sei que aquela minha semana foi uma semana fantástica. É mesmo, lembrei agora, faz alguns anos isso, né? Isso, né? Eu ofertei no seu ministério. Então, Deus me respondeu ali. Mas sempre que eu faço um voto, eu não faço um voto com a intenção de ganhar um retorno. Né? Eu sempre faço pensando em ajudar naquilo que Deus me coloca no meu coração. Fiz um voto de R$1.000 no teu ministério e Deus me agraciou naquela semana. Foi uma semana muito boa. Meu salário foi de R$7.000 naquela semana, né? Em 7 dias. Então, você vê, fiz um voto, né? Então eu sei que Deus ele vai me responder, mas eu não fico contando que ele vai eu vou dar tanto para receber tanto, não. Isso é uma coisa que você tem que sentir no coração, você tem que ter paz no coração, né? Primeiro, tudo e qualquer coisa dentro da palavra de Deus, Deus não te força nada, Jesus não te força nada, mas aquele que obedece os seus mandamentos, a sua palavra e os cumpre, né? Deus ele nos honra. É verdade. E sempre vai honrar. É como um filho obediente, né? Que o pai se alegra do filho e lhe concede o que ele quer, né? Com certeza. Eu me lembro que esse voto, eu quero deixar bem claro, não foi para um uso específico meu, mas era um propósito, nós queríamos ampliar o terreno da igreja, né? E na realidade eu nem comentei de voto para o Felipe, ele que sentiu de voto. A gente tinha feito, acho que foi alguma coisa assim, tipo um almoço, né? Que a gente vendeu cartões para a comunidade, né? E arrecadamos uma parte, mas faltou. E o Felipe disse, não, então eu quero ajudar também. Ele sentiu de fazer essa oferta financeira, né? E Deus naquela semana já o abençoou, lhe dando um retorno muito grande, né? Muito maior do que as outras semanas. Eu lembro que você me comentou, eu lembrei agora, que tinha clientes que diziam, eu já vou te pagar à vista já, né? Não tinha nem feito serviço. Pagava adiantado. Pagava adiantado, não tinha nem feito serviço, eu já me pagava adiantado. Eu recebi até dinheiro de pessoas que eu achei que eu nunca mais ia receber. Estava perdido, os caras vieram, pagaram, e eu logo me lembrei do voto que eu tinha feito, que eu estava pagando o voto, e ali realmente assim, eu vi o agir de Deus assim, né? Até aquele dinheiro que estava perdido, Deus restituiu, né? Voltou para minha mão o serviço que eu tinha feito. Então, eu me lembro também, pastor, de Isso é uma oferta votiva, né? Se chama, né? Oferta votiva ou voto, né? Eu me lembro de uma outra oferta que eu dei também. Eu me lembro que eu tinha R$150 no bolso. E então lá na nossa congregação a pastora, né, orou pelos dízimos, pelas ofertas. E eu senti uma alegria muito grande no coração de ofertar naquela noite. Então, eu tinha R$150 no bolso e eu tinha uma nota de 100 e uma de 50. Eu peguei 50. Peguei 50 para ofertar. E eu pensei assim, mas por que para Deus, para a obra de Deus, a gente sempre tem que dar o menor valor? Eu digo, não, eu vou dar os R$100. E mudei, botei a nota de 50 no bolso, peguei de 100 e ofertei. Eu senti uma paz, uma alegria tão grande, né, naquela oferta. E naquela época eu estava precisando comprar um compressor de ar para o poço. Lá em Gravataí os terrenos eles têm poço artesiano, então aquela área rural, né? Precisa de, não tem água encanada, água da Corsã, então precisa de compressor, e o compressor custa na faixa de R$800, R$900, e eu estava precisando comprar um compressor, mas eu dei aquela oferta pensando em ajudar, né? Eu senti uma paz muito grande. Pois na segunda-feira foi um homem lá na oficina e eu perguntei para ele se ele não soubesse, se ele não sabia de alguém que tivesse um compressor usado para vender, porque eu não tinha o dinheiro para comprar um compressor de 800, 900. E ele disse, não, eu tenho.
e faz o seguinte, eu vou te trazer um compressor para tu olhar, um compressor seminovo, e tu faz os freios da minha caminhonete, né? A manutenção nos freios. E aí a gente pode trocar pelo serviço e tal. Eu disse, não, beleza. Daí o cara foi lá, buscou o compressor, trouxe o compressor na segunda-feira. E aí eu disse pra ele, tá, mas e eu vou examinar os freios da caminhonete. Mas se eles estiverem bons, e aí como é que a gente fica? Daí ele disse assim, não, então se os freios estiverem bons, tu pega o compressor pra ti, é teu, eu vou te dar ele. E na mesma hora eu me lembrei da oferta que eu tinha dado lá na congregação. Isso é interessante porque a gente lembra, né? Daquela oferta que a gente faz e a gente entende. Isso é a restituição da parte de Deus. Eu entendi porque o homem ele não conhece o coração de outro homem. Mas Deus ele conhece os nossos corações, ele sabe o que nós precisamos. E ele sabia que eu precisava comprar aquele compressor. E ele viu o meu coração quando eu dei aquela oferta. E depois de 2 meses, pastor, a nossa pastora da congregação, a pastora Noeli, falou que faltava R$90 para completar o aluguel. Olha só. E eu senti no coração de ofertar os 100, não era os 50, era os 100. E eu obedeci a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então eu obedeci aquilo que Deus me pediu para fazer e eu fiz de coração. E na segunda-feira, ele sabia que eu precisava de um compressor. Ele enviou uma pessoa lá na oficina com um compressor seminovo, 2 meses de uso tinha o compressor. Estava até com lacre ainda o compressor. Então Deus me deu um compressor novo. É o compressor que eu uso até hoje. E o custo de manutenção dos freios desse carro? Não custou nada, não precisou mexer porque a caminhonete ele tinha comprado há pouco tempo. Ah, sim. Era uma revisão que ele iria fazer então? Era uma revisão, só que estava tudo ok os freios, o sistema de freio. Não precisava mexer. Então ele me deu o compressor. Não, pega o compressor, é teu, vou te dar o compressor. Então Deus usou uma pessoa para me abençoar, para me dar o compressor. Então isso é uma das experiências que eu tive com Deus, a questão de oferta, né, do dízimo, né, então do voto, né. Agora, né, a gente tem que fazer voto com Deus e cumprir. Não adianta fazer voto furado. Temos que fazer voto de tolo, né? Quer dizer, faz um voto, vou fazer tal coisa e depois não faz, né? Não. Fazer o voto e cumprir, porque Deus, ele honra, né? Aqueles que têm compromisso com Deus, Deus tem compromisso com... É verdade, exatamente. É quando você tem compromisso para com Deus, Deus tem compromisso para com você também. Se não tem compromisso para com Deus, se não busca a sua presença... É verdade, pastor. E eu quero aqui deixar um recado para você que está assistindo este programa. Se você está longe de Deus, se você deixou de seguir a Cristo, se você não tem experiência com Deus, se você não se entregou, não entregou seus caminhos a Jesus, pense bem, assista com carinho esse programa. É um programa abençoador, é um tempo de crescer na fé, crescer em Cristo. Cristo quer ter experiências. Ele não vai te forçar nada. Ele é cavalheiro. Ele vai apenas te mostrar o caminho. Este é o melhor caminho, né? Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu conheci este caminho. Eu conheci a verdade, né? Conheci a vida. Hoje eu tenho vida, tenho paz na minha casa, tenho a prosperidade de Deus. Então eu aqui deixo uma dica para você que está assistindo esse programa, que você entregue os seus caminhos ao Senhor, né? Que o mais Ele vai fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha, Ele vai fazer na sua, né? Então busque de todo o coração, de toda a tua alma ao Senhor, porque Ele vai transformar a tua vida, assim como Ele fez na minha. Tá bom, pastor? Excelente. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É tempo de crescer. Que Deus lhe abençoe. Né? Que esse vídeo possa ser uma fonte de orientação para as pessoas que estamos assistindo, uma fonte de entendimento até, né? Que seja abençoador mesmo, né? Para todos que nos assistam, né? Será sempre muito bem-vindo à casa de Deus também. Vamos marcar um dia nesse ano aí, vamos marcar uma agenda, né? Para você ir pregar de novo lá, né? Foi muito bom, né? Claro, peça autorização do seu pastor, né? Se ele autorizar, esteja lá. Senão a gente
também entende, né? Amém, pastor. Ok. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, no seu programa, tá trazendo um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, está fazendo na vida da minha família, assim como eu contei aqui das pessoas que já se converteram, né, através do Evangelho, né, e da prosperidade, das Muito bom. experiências com Deus, né, isso é fantástico. É um mundo novo, né, que a gente, através de Cristo, a gente descobre e sabe o quanto tempo a gente perdeu, né? É verdade. Eu me converti com 28 anos, né? Então, tô com 35 agora, né? 7 anos. Então, eu sinto assim não ter conhecido Jesus antes, mas Deus sabe todo momento. Nós resistimos, né? É. Nós resistimos ao chamado dele. Agora nós estamos aí, né? Aham. Crescendo, né? Nesse novo tempo de crescer, né? Isso Na mesmo. presença do nosso Senhor Jesus. E ajudando ao próximo, né? A se encontrar com ele também, ter esse encontro verdadeiro, né? Ajudando o próximo. Meus amigos, Deus abençoe. Até o próximo programa, se assim Deus quiser. Graça e paz.